Chegamos à nossa última meditação dessa primeira semana, não é? E o meu planejamento era que nós conseguíssemos terminar até o versículo 7, se eu não me engano, e o versículo 8 já seria outra semana, mas pelo jeito eu vou ter que deixar para a próxima semana ainda o versículo de 5 até o versículo 7. Ontem eu falei com os maridos a importância de você exercer graça na questão do ato sexual. Os maridos precisam compreender que para a mulher não se trata apenas do ato em si, há muita coisa envolvida no ato. A maneira que você trata ela durante a semana, durante os dias, o tempo de casamento, isso influencia muito, inclusive no desejo dela de relação sexual com você, porque relação sexual para a esposa é o ápice, é o momento máximo da comunhão, da unidade e da afinidade de vocês dois. Mas hoje eu gostaria de falar com as irmãs, e eu vou repetir o texto, que é de 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Agora, quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Então aqui nós temos, a esposa não tem autoridade sobre o corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Lembrem que aqui há duas questões básicas. A primeira é que o ato sexual é você conceder, é você se doar e não você receber. Esse não é o princípio, por isso que a questão sexual é um ato de graça. E isso continua também quando mesmo você não está muito afim, mas você sabe que o outro precisa disso. Continua sendo um ato de graça da sua parte para com o cônjuge. É muito importante para você, minha irmã em Cristo, entender algumas coisas. Deus fez vocês diferentes e essa diferença precisa ser respeitada. O homem, o marido, precisa respeitar a diferença que Deus fez na mulher, isso é, ele tem que entender que sua esposa é diferente da sua pessoa como homem, e a esposa deve entender que o marido é diferente da sua pessoa como mulher. E isso vem de imediato. Então, minha querida irmã em Cristo, eu gostaria que você começasse a pensar em alguns pontos que eu vou colocar para você aqui. Primeiro, Deus fez, o seu marido, Deus criou o seu marido com uma sede por sexo maior do que geralmente as mulheres têm. Isso falando de uma forma geral. Então, é natural para o homem que ele tenha uma sede sexual maior do que a mulher. Tem casos extraordinários de mulheres que têm realmente uma sede sexual muito grande, mas eu creio que, no geral, essa não é a tendência feminina, principalmente porque há muitas fases na vida da mulher, principalmente quando chegam os filhos e outras fases da sua vida, que a sua mente já está voltando para outras situações. Não é que ela deseje menos o marido, mas é que ela agora tem outras preocupações e que automaticamente influenciam na sua sede sexual em termos de frequência. Não que ela perdeu a vontade, não tem essa ideia, mas em termos de frequência. Mas enquanto para o homem tem essa necessidade. Então é necessário que a irmã em Cristo, que a esposa, entenda isso em relação ao seu marido. Deus fez ele com uma sede maior. E é algo que eu não consigo ainda, pelo menos do que eu li, entender o porquê disso. Uma coisa eu sei, graças a Deus os dois não foram feitos com a mesma sede. Por quê? Porque você já pensou se homens e mulheres tivessem uma sede na mesma intensidade para cima por sexo, esse mundo já teria se tornado uma total depravação mais do que já é, entendeu? A humanidade já teria se jogado completamente, mas essa diferença ajuda no equilíbrio da própria sociedade. Por outra forma, se os homens tivessem uma sede
para menos, ou homens e mulheres tivessem uma sede para menos e fosse realmente se extinguindo quando ficam cada vez mais velhos e assim continua, é possível que a raça humana já tivesse em bem menos quantidade. Então eu creio que, mesmo sendo simplório nas explicações, Deus fez essa diferença para a harmonia da própria criação. E é por isso que você, irmã em Cristo, precisa entender essa necessidade que seu esposo tem. Deus fez ele com uma sede a mais. E o homem é um ser tão interessante nesse lado, que mesmo que o seu corpo se deteriorize, isso é, o seu corpo já não dá a mesma conta que dava quando jovem, mas a sua mente acha que ainda consegue fazer isso. Isso é uma coisa interessante, né? Tem muitos homens que têm vitalidade por muito tempo, né? Mas esse não é também o geral, né? Em geral, o nosso corpo físico vai perdendo essa vitalidade, vai surgindo a impotência e outras coisas que são comuns com a vinda da idade. Mas a mente do homem, ela continua extremamente ativa, não é? Eu lembro de um senhor que era alguém sério, né? Mas que já lá para o fim da idade ele vai perdendo um pouco daquele equilíbrio do que dizer, e ele foi entrar num restaurante e uma senhora, uma jovem senhora cumprimentou ele, né? E cumprimentou a filha. Ele já era viúvo, né? E graças a Deus morreu viúvo. E ela cumprimentou, mas ele é tão velhinho, né? E ele respondeu, mas eu ainda dou no couro. Quer dizer, a filha dele só voltou a morrer de vergonha. Mas realmente, na mentalidade do homem, as coisas ainda estão todas no lugar. Deus fez o homem com essa mentalidade, com essa sede, e que a sua mente ainda vai muito longe em termos dessa sua necessidade. De fato, essa é uma palavra que cabe bem para a questão masculina. Deus criou o homem com essa sede a mais, que é quase como se fosse uma necessidade. Eu só não digo que é uma necessidade no sentido de que a gente tem que ter cuidado, porque mesmo quando isso falta ao homem de Deus, Deus lhe dá condições para viver feliz mesmo sem sexo. Tá bom? Por isso que eu não gosto de usar muito essa expressão, é uma necessidade. Não, é algo como Deus fez. Deus fez o homem com essa vontade a mais e uma vontade até, digamos assim, mais extensa. Então, muitas vezes, as esposas ficam às vezes preocupadas, às vezes ficam até meio constrangidas, ou às vezes achando, poxa, o fogo desse homem nunca acaba, mas é porque Deus fez ele desse jeito. Deus faz ele com essa sede, com esse desejo de sempre estar ali naquela questão do ato sexual. Isso não é algo simplesmente porque ele seja sexomaníaco. Tem alguns que são, e eu entendo que sexomaníacos são aqueles que não entendem o plano de Deus e querem fazer sexo a qualquer custo, mesmo que isso desagrade a Deus ou de formas que desagradam a Deus. Mas eu gostaria ainda de pontuar algumas coisas para a irmã em Cristo. Uma outra coisa que você, irmã, deve saber é que o sexo é algo que mexe com o brio, o orgulho do homem. Quando ele tem, não é, sexo, isso faz muito bem para o orgulho. Quando eu digo orgulho, não estou falando assim de ser orgulhoso no sentido maléfico da palavra, mas isso faz bem para o brio dele, entendeu? Ele se sente mais macho, ele se sente mais homem, né? E é por isso que quando não acontece no lar, e se por acaso não acontece porque parte de você isso dá às vezes uma certa confusão, né? Porque isso faz parte da essência dele de ser homem. Um homem verdadeiro, né? E eu gosto quando o Cláudio Duarte fala de que os homens que querem sexo todo dia já estão em extinção, né? Diz que hoje existe uma turma de homens que parece que tem mais problemas de mulheres com relação ao sexo, isso é, tem dor de cabeça, tem enxaqueca, tem um bocado de coisa que não está a fim de fazer sexo. E eu creio que um pouco disso é essa vida atarefada, essa vida longe de um padrão mais bíblico que tem levado também esse problema até com homens, não é? Às vezes até os interesses deles, e muitas vezes até a questão do contato com imoralidade também ajuda nisso. Mas a irmã deve lembrar que para o homem faz muito bem, ele se sente mesmo cara, ele se sente um macho quando ele é servido com o sexo pela sua esposa, né? Você não tem ideia, é como se a vida dele
rodasse em torno disso. É algo extremamente importante para ele em vários sentidos. Se a mulher, para ela precisa que todos os sentidos da vida estejam funcionando de maneira, digamos assim, harmoniosa para que o sexo seja prazeroso, o homem é quase que contrário. Não vou dizer que é o contrário, senão estaria exagerando em algumas coisas, né? Mas é quase que o contrário. O sexo para ele torna as outras coisas harmoniosas. Não é interessante como Deus criou a obra-prima da sua criação? Não é? E isso é que é maravilhoso, porque se não tiver graça no meio desse relacionamento, vai haver um descontrole, vai haver uma descompensação, não é? E essa seria uma questão de você poder perceber como o homem, como ele, para ele isso trata, como para ele isso funciona. Então isso funciona muito bem, além de ser algo pro brilho dele, é algo que a vida dele roda muito bem quando ele é servido, não é? Talvez você pergunte, mas pastor, qual é a frequência que eu tenho que ter sexo com meu marido? Bem, essa é uma pergunta que eu não tenho como lhe responder, né? Algumas razões que eu posso lhe dizer, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Primeiro você tem que a irmã em Cristo tem que entender que essa é algo que Deus deu para ele e que você precisa considerar isso. Você tem que considerar que isso faz com que ele se sinta realmente realizado como homem. E você precisa entender também que a vida dele, ela gira em torno também disso. Para ele é como se isso fosse uma chave que ligava as outras coisas e faz o dia a dia dele se tornar mais agradável. Então, isso é algo importante. E aí cabe a vocês dois perceberem qual é a frequência melhor para a harmonia do casal, né? Eu imagino que quanto mais novo o casal, essa frequência pode ser maior, porque eles têm mais vitalidade, têm mais tempo, não é? Antes de chegar aos filhos. Depois que chega aos filhos, fica mais difícil, porque você tem que compartilhar o tempo com os filhos, com as tarefas de casa, então fica mais difícil. E às vezes tem alguns homens que não compreendem isso, né? Então você, marido, apesar que eu não estou falando hoje especificamente dos maridos, mas tem que entender que muita coisa muda na vida da mulher e ela tem que direcionar as atenções para vários lugares. Mas voltando para a irmã, isso deve ser conversado. Às vezes no próprio decorrer da vida, essas coisas vão mudando, né? A frequência vai tendo, até pela própria vida, vai diminuindo ou vai aumentando. Ou no próprio decorrer do mês, vai ter, por exemplo, períodos no próprio mês que talvez é possível uma frequência maior e períodos do mês que talvez não haja uma frequência tão grande, porque a próprio dia a dia, a corrida do dia a dia. Eu sei que muitas vezes a vida extremamente estressante e ocupada do casal atrapalha muito a relação sexual. Mas aí eu vejo que são muitas vezes os dois. Mas devem considerar isso. E essa questão deve ser... O importante é que ambos estejam satisfeitos no Senhor e ambos se preocupem em ser graciosos com o outro. Então, muitas vezes você, irmã em Cristo, talvez, quem sabe, uma vez, vou só aqui usar uma hipótese, talvez uma vez por mês seja suficiente para você se sentir amada, para você se sentir unida ao seu esposo, mas para o seu esposo talvez não seja suficiente. E aí é onde entra a graça de você, onde você concede graça ao seu esposo, de se unir com ele outras vezes, porque você já sabe que ele há de ser abençoado por você nesse quesito, não é? Eu gostaria de dizer uma frase, porque até o meu tempo está encerrando, né? Que é o seguinte: você tem que lembrar que só existe uma mulher no mundo que pode satisfazer plenamente em todas as áreas o seu marido, e principalmente nessa área sexual, você. Não há outra mulher diante de Deus que possa fazer isso. Então, só você pode fazer isso. Não existe uma outra mulher. Qualquer outra mulher, ele estará pecando contra Deus, né? Então isso é de extrema importância.
você entender. Só você tem condições de satisfazer. E se é só você, então você pode ser a pessoa graciosa na vida do seu marido nesse quesito também, né? Aí você diz, pastor, mas às vezes meu marido não é tão carinhoso. Lembra-se que é um ato de graça. É um ato de você doar sem o merecimento. Se o marido não entende isso, se a esposa não entende isso, sempre terão frustrações na sua relação sexual. Eu gostaria de concluir, uma vez que o meu tempo já está acabando para a minha proposta, eu gostaria de incentivar os casais a pensarem numa frase que eu não sei se é minha ou se eu ouvi, por isso eu não quero dar como sendo de origem minha. Mas pensem no seguinte, para nós crentes, o sexo fora do casamento, o sexo na imoralidade, não pode de forma nenhuma para nós ser melhor do que aquele feito na liberdade em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade de termos o melhor sexo do mundo como casal, como homem e mulher, porque nós podemos fazer isso plenamente na vontade de Deus. Aqui eu encerro as nossas meditações para essa primeira semana. Eu agradeço a cada um que chegou até aqui. Eu agradeço a cada irmão e a cada irmã que esteve participando conosco. A minha proposta é que no próximo mês, no final do próximo mês, nós vamos abrir a segunda semana, vamos continuar 1 Coríntios e vamos continuar com as meditações. Eu espero que essa semana tenha sido de grande valor e edificação para a sua vida. Até a próxima semana de casais, a próxima semana online de casais da Igreja Ebenezer.